confiando em Deus, para endireitar todas as coisas que eu não posso ser moderadamente feliz nesta vida e sumariamente feliz contigo na eternidade. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Graci. Continuando com essa harmonia, com essa paz interior, exterior, que nós temos, sim, a gente então entrega essa palavra do Evangelho, esse tão comentado de todas as noites, essa transformação, esse burilamento que a gente faz todas as noites em nossa prática diária. A gente entrega a palavra, então, que ela seja muito instruída, que ela seja muito intuitiva, que a espiritualidade, os mensageiros te rodeiem, irmã, e que essa luz traga para a gente o Evangelho esplêndido, cheio de paz, cheio de amor e cheio de muita esperança. Muita paz. É com você, Rita Aparecida. Obrigada, Graci. Boa noite a todos. Nosso estudo é o recomeço, né? É o capítulo 1, a gente vai iniciar com os itens 1 e 2. Kardec intitula esse capítulo Eu não vim destruir a lei. E a gente começa com uma mensagem de Mateus, do capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J, ou um só ponto. Moisés é o nosso título segundo de hoje. E vamos, então, à leitura aqui sobre Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo mandamento, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso, um caráter divino.
Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, eu pensei da gente responder 2 perguntas hoje no nosso tema de estudo. Como Mateus nos diz, essa passagem de Jesus, não vim destruir a lei ou os profetas, mas lhe dar cumprimento. Então, por que Jesus precisou vir no meio de nós para se fazer cumprir o que Deus já nos tinha revelado outrora através da mediunidade de Moisés, por ocasião da primeira revelação? Vamos tentar responder essa questão e também a segunda questão. E como entender qual é essa lei que Jesus veio confirmar e o que estava impedindo que ela se cumprisse? Vamos, então, conversar sobre isso, de modo que a gente chegue à resposta desses questionamentos. Vamos começando pela origem do monoteísmo. Nós sabemos que a humanidade era uma nação, todo o planeta era envolvido por essa humanidade de crença politeísta, que acreditava em mais de um Deus. Era o Deus da lua, Deus do sol, Deus do mar, o Deus da beleza, aliás, era a deusa da beleza, né? Mas Deus tentou, né, mudar todo esse paradigma da humanidade do planeta Terra. E o monoteísmo começa com Abraão. Né? Nós sabemos que Abraão ouve a voz de Deus e aceita uma aliança que Deus lhe propõe, lhe prometendo uma descendência próspera e uma terra prometida, e desde que Abraão acreditasse, junto com toda a sua prole, acreditasse somente em um único Deus. E foi assim que nasceu o monoteísmo. Nós sabemos que a esposa de Abraão, Sara, era estéril, e nessa época ela já tinha quase 80 anos. Já Abraão tinha tido filho já, mas com a serva, né, que Sara concordou, já que ela era estéril, e ele precisava ter filhos, né? Mas, sob o poder de Deus, ela gerou o único filho legítimo, né, do casal, Isaac. Só que Deus testou fortemente a fidelidade de Abraão
quando lhe pediu para imolar esse seu único filho legítimo, Isaque. E aí a gente já sabe de toda a história que quando Abraão levou Isaque até lá onde havia preparado essa mesa de imolação, e Isaque questionou, papai, mas quem vai ser imolado? Não tem nenhum cordeiro aqui? E aí Abraão diz, Deus proverá. Com toda fé, quando menos esperou, apareceu um cordeiro e Deus, a voz de Deus, né, soou aos ouvidos de Abraão, que era só para testar a fidelidade dele. De modo que foi poupado Isaque, né, foi imolado o cordeiro. E Isaque, então, continua sua trajetória, casa-se com Rebeca. Dessa união são gerados 2 filhos, né, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, cada um tem 2 mulheres, formando 4 mães, né, e deles nasce uma prole de 12 filhos, né? 6 filhos de Jacó, 6 filhos de Esaú, que formaram as 12 tribos de Judá. Cada um lhe era dado uma tribo. E nós sabemos que essa descendência de Abraão, todos eles acreditavam num único Deus. Era a geração da aliança com Deus. E todos tinham que acreditar nesse único Deus. Isso era uma lei entre esses hebreus, né? Era um povo hebreu. Mas dentre os filhos de Jacó, nascia José do Egito. Dentre deles estava José do Egito, que é outra história também, que eu não vou entrar muito em detalhes, senão não vai dar tempo a gente concluir e responder aqueles nossos questionamentos. Mas já sabemos que José foi vendido pelos irmãos, né, para um mercador do Egito, e, chegando no Egito, ele sofreu muito, né, trabalhando com um senhor, e a mulher desse senhor armou de tudo, fez todo tipo de armadilha para pegar José, e José se manteve casto, se manteve firme, de modo que a sociedade toda, né, acreditou nessa mulher, e José terminou sendo preso. Lá na prisão, ele adivinhava os sonhos, né? Todo mundo que lhe contava os sonhos, e isso chegou ao faraó, de modo que o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras levou José a ser o representante mais confiável do faraó no Egito. E a ele foi confiado toda a governança do Egito inteiro. E, durante esses 7 anos de produção, José fez tudo para guardar os mantimentos, guardar as sementes, guardar as produções da fartura, porque sabia que vinham 7 anos de seca, né, de dificuldade. E, quando chegou essa época dos 7 anos de seca,
os irmãos das tribos de Judá, né, vieram até o Egito em busca de alimentos, porque souberam que tinha um armazém, né, bem farto de alimentos. E aí, quando chegam no Egito, encontram quem? Encontram José à frente de tudo isso. E daí ele consegue perdoar esses irmãos, apesar de alguns constrangimentos, pede para que Jacó venha, e Jacó vem com toda a descendência para o Egito. Então, dessa descendência de Jacó, nós sabemos que ficou uma multidão dentro do Egito, né, de estrangeiros, no caso, o povo, os judeus, né, o pessoal de Judá, das tribos de Judá, e então o faraó começou a decidir como fazer para utilizar esse povo e não deixar que eles se sobressaíssem a nação. E aí eles passaram a ser escravizados dentro todo o território do Egito. E começaram várias leis contra esse povo. Uma delas era que todo varão que nascesse, fruto desses hebreus, que seria jogado ao rio. E então, é nessa época que nasce Moisés. E Moisés foi jogado ao rio, mas foi encontrado pela princesa, filha do faraó, a quem que resolveu adotá-lo, né? Trouxe-o para o castelo, lá ele foi educado com todas as benécias, né, do faraó. E quando ele cresceu, ele descobriu que seu povo estava ali no Egito, escravizado, e se revoltou. Em um determinado momento, ele presenciou os maus tratos da servidão e, nessa revolta, ele matou o capataz que ele viu agredindo um dos seus irmãos de sangue, né, um dos irmãos da família dos hebreus. E, com isso, ele fugiu para um deserto, onde lá ele se casou e teve filhos. Então, esse é um resumo rápido da história de Moisés, só que, mesmo lá, ele ouviu de Deus, né? Deus fez esse despertar da missão de Moisés, que a missão dele era tirar seu povo hebreu da servidão do Egito e os conduzir à terra prometida. E assim ele fez. Quem lembra aí da novela ou do filme, né, dos 10 Mandamentos, lembra perfeitamente como foi todo esse trâmite. Então, nessa condução dos 40 anos de deserto em que ele conseguiu estar conduzindo esse povo hebreu à terra prometida, que na realidade era o território dos judeus, né, que hoje é Israel. Então, no caminho, né, nessa caminhada, nessa trajetória, ele foi chamado por Deus a subir no Monte Sinai, e lá ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos
é a lei divina, eterna, imutável e inviolável, né? Por todos os tempos. Que, inclusive, Jesus veio, né, na frente a gente vai falar, mas ele veio e resumiu que a lei de Deus, todos os mandamentos da lei de Deus se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, no início, a gente leu, né, esses 10 mandamentos, quais estavam na tábua que Moisés recebeu. Na realidade, a gente diz que ele recebeu de Deus uma tábua com esses 10 mandamentos, mas isso foi um fenômeno mediúnico. Então, todos os mandamentos realmente se resumem em amar ao próximo, como a si mesmo. Não tomar seu santo nome em vão é amar a Deus, é respeitá-lo. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho contra o próximo, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo isso é respeitado quando se ama o próximo como a si mesmo. Então, por isso que Jesus disse que resume-se esses 10 mandamentos em 2. Se eu amo ao meu próximo, eu cumpro todos esses mandamentos. Mas voltando à história dos hebreus, agora com essa lei divina, enquanto os hebreus aguardavam Moisés descer do Monte Sinai, eles confeccionaram o bezerro de ouro. Eles estavam habituados ao politeísmo lá no Egito. Mesmo tendo que seguir essa aliança de Abraão, de acreditar no único Deus, alguns deles tinha esse desejo, esse desequilíbrio, né, de acreditar em estátuas, de acreditar. E aí, assim, pegaram todos os ouros que tinham lá com o povo e fizeram esse bezerro de ouro. Quando Moisés encontrou seu povo hebreu, encontrou eles adorando esse bezerro de ouro. E assim, isso contrariou muito tudo que estava sendo construído por Moisés. Estavam se desviando das suas raízes, que era adorar um único Deus. E aí Moisés teve a ideia de, além desse decálogo, também criar uma legislação que fosse severa para com esses irmãos hebreus. Só que essa legislação ele criou dizendo que também era fruto de Deus, tudo era de Deus. Mas, na realidade, foi uma forma que Moisés encontrou para controlar a brutalidade daqueles primitivos, aqueles irmãos ainda nesse estágio evolutivo de primitividade. Mas ele tem que dizer que era de Deus, não dele, pois senão não haveria, não surtia o efeito, né? Que todos obedecessem. Para que todos obedecessem, era preciso dizer que era de Deus. E essa legislação, ela abrangia diversos aspectos da vida judaica, estabelecendo princípios morais e religiosos básicos. E ela foi fundamental para a formação da identidade e da cultura dos povos israelitas hoje. Teve forte impacto no judaísmo e depois também no cristianismo. Mas essa legislação era transitória, temporária.
e assim chamada de lei mosaica. Eram 613 mandamentos que ele criou, além do decálogo. E, com essa situação, os hebreus, que hoje são os israelitas de todo o território, né, de Israel, eles se alienaram demais a essas leis passageiras que eles entendiam, né? Porque com todo esse passado de milênios de anos, aí já foram os descendentes que foram seguindo essa aliança. Mas de modo que eles se alienaram tanto a essas leis, que quando Jesus veio e começou a dar cumprimento à lei divina, que em muitos pontos se chocavam com essa lei mosaica, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como é que eu furo o olho de quem me furou o olho, eu arranco o dente de quem me arrancou o dente, eu mato toda a família? Então, havia isso dentro da lei mosaica, que contrariava a lei divina. E daí, o Cristo precisava chamar esse povo que acreditavam num único Deus, esse povo monoteísta, a entender que o poder maior era da lei divina. Mas, para eles, toda essa lei era divina também. Ninguém tinha dito aos descendentes, né, dos hebreus que essa lei era humana. Para eles era divina. E aí se sobrepôs aos 10 mandamentos. E aí eles não aceitavam as colocações do Cristo, e por isso a gente vê tantos questionamentos dos fariseus, e dos sacerdotes, tudo isso aí. Então, a interpretação dessa lei humana, que formou o livro da Torá, era composto pelo Pentateuco da Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico e os Números. Né? Formavam 613 mandamentos legislados por Moisés. Mas porque estavam se sobrepondo às leis divinas do Decálogo, aí a gente vem que, respondendo já aquelas perguntas do início que eu fiz, né? Que o próprio Jesus veio para despertar sobre a verdade que a humanidade já tinha condições de compreender. Em lugar desse Deus temível que Moisés precisou imprimir ao seu povo, Jesus veio revelar de um Deus amor, que foi a segunda revelação, mas a gente não vai entrar em detalhe, que é um assunto próximo, dos próximos evangelhos. Então, Jesus, com muitos esforços, né, conseguiu se sobrepor essa lei divina ou moral a essas regras mosaicas. E nos seus testemunhos, Jesus também fazia curas aos sábados, né, testemunhando essa força da lei divina e da moralização. E foi meramente contestado, porque na própria lei dos 10 mandamentos estava que devia guardar o sábado. E aí Jesus diz, então, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Jesus vem questionando essa parte para fazer entender que o convite de Jesus era que deveríamos amar todos os dias a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos,
indistintamente. E o convite maior de Jesus foi que deveríamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Essa bandeira da salvação que Jesus nos trouxe, do perdão, da compaixão e da caridade, sobrepõe-se a toda essa legislação humana perecível e adaptável ao estado evolutivo de um povo. Então, voltando àquelas questões que eu levantei no início, né? Qual é essa lei? É a lei dos 10 mandamentos. Essa é a lei que Jesus veio confirmar e que o que estava impedindo era a alienação do povo à lei disciplinar de Moisés. Né? Por isso ele veio quebrando esses paradigmas do povo hebreu, do povo da nação judaica, no caso, né, que quando eles chegaram na Terra Prometida, já não eram mais os hebreus, já eram os judeus. Então, era isso que a gente tem para comentar sobre esse tema. Eu espero que tenhamos conseguido passar um pouco das ideias e vamos, então, à nossa prece. Convido a todos para se harmonizarem serenamente, pensando e mentalizando o nosso Mestre Jesus, que sopra o teu espírito onde quer, onde sabe que vai germinar amor e paz. Que o Pai amado, conhecedor profundamente de cada filho teu e a cada um de nós, confias tuas obras conforme do que se é capaz, porque a ninguém Deus dá um fardo maior que suas forças para carregar. O Pai não impõe a sucumbência, a queda, a agonia a nenhum filho teu. Nós é que nos fechamos à tua luz, ao bem, ao teu amor. Dá-nos tua mão, Senhor, a nos sustentar quando nos dispomos a perdoar e amar, mas ainda ficamos esfarrapados, nos arrastando com nossas dores geradas por nosso passado, que se faz presente na nossa consciência desavisada. Envolvamos cada irmão que usa sua atual existência para espalhar o terror, a destruição, a guerra, o desamor, sem saber que está destruindo a si mesmo. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Assim falou Jesus no seu momento maior. Eles estão ainda dominados pelo egoísmo, pelo orgulho e a vaidade, chagas vivas desta humanidade, que conduz à sua autodestruição, porque assim todo mal se sucumbe em si mesmo. Gratidão, Pai, por tantas oportunidades que nos concedes de estarmos aqui reunidos nessa comunhão de energias e de fluidos, e desse amor fraternal que Jesus veio nos ensinar a vivenciar. Envolvamos, então, todos os necessitados que estão nos nossos lares, pedindo às equipes espirituais para socorrerem cada irmão que, neste momento, tenha o merecimento de ser conduzido às colônias espirituais. E assim que nos nossos lares reine a luz, a harmonia e a paz. Gratidão a todos. Passo a palavra para a Gracinha. E continuando com essa harmonia, com essa sintonia com o Pai,
Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando essa vibração de amor, de perdão, de renúncia, de reconciliação consigo e com o próximo. Obrigada, Pai, obrigada, doutor Bezerra de Menezes, obrigada a toda a espiritualidade de luz que aqui se fazem presente todas as noites nesse mesmo horário, nos ajudando, nos intuindo, nos melhorando cada dia. Obrigado. Obrigada por tudo, o que temos, o que nos deu e o que ainda há de nos dar se tivermos o merecimento de estarmos aqui amanhã e sempre. Muita boa noite a todos, que sejam envolvidos com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, que seja uma noite de muita, muita radiação, onde a gente possa resgatar, onde a gente possa ajudar, onde quer que seja, mas que a nossa vibração, que os nossos sentimentos sejam de amor, de perdão e recolhimento. Muita paz e muita luz, e amanhã, no mesmo horário, estaremos com os nossos evangelhos. Paz e luz. Paz e luz para todos Boa nós, que noite, tenhamos uma pessoal. boa Paz e noite e um luz. abraço Amanhã. Boa noite a fraterno. todos. Boa Boa noite noite. a todos.